No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Muito bom dia para você, Tiago, para você, Juliano, e para você que está aqui ligado nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta segunda-feira e mais uma vez torcendo aí muito para que você tenha uma semana incrível. Então, gente, junto comigo, pensamento positivo para que sua semana aí possa dar tudo certo. Não adianta começar a semana aí com pensamento negativo, olha, gente, porque a coisa aí não anda, a coisa vai desandar então. Muito bem, vamos começando hoje aqui. O Thiago falou no finalzinho aí da sua participação sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, Thiago, tá pegando fogo mesmo. Eu tenho 2 irmãos, ambos atleticanos, torcedores do Furacão. E ontem os caras estavam infartando, gente. Que coisa incrível, hein? O Atlético leva um gol ali aos 27 minutos do segundo tempo, numa falha bizarra do goleiro Santos. Depois empata aos 40 e vira aos 50 minutos. E com o resultado negativo, o Atlético teria que vencer a última partida e dependeria ainda de resultados para se classificar. Com empate, também teria que vencer e dependeria ali de alguns resultados. Mas com a vitória de ontem de virada, o Atlético Paranaense depende somente de si agora para a classificação na última rodada desta competição. E que rodada vai ser a 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso vem para destaque daqui a pouquinho dentro da nossa programação. Olha, gente, vou falar para você também que amanhã, às 18h30, acontece uma entrevista coletiva na sede da Associação Atlético Iguaçu, onde a direção do Iguaçu vai falar sobre os rumos da equipe para a sequência, 2026, como será essa temporada 2026, onde a equipe vai disputar a 3ª divisão do Campeonato Paranaense. O que já se sabe, especulações que a gente já sabe que esse repórter aqui pôde apurar, é que nesta reunião também será dito quem serão os apoiadores do Iguaçu. A gente sabe que vem coisa boa por aí. O Iguaçu deve ter, nesta temporada de 2026, dos maiores investimentos da sua história. Já tivemos, em 2025, um investimento recorde dentro da equipe. Infelizmente, mesmo com muito investimento, o Iguaçu acabou caindo para a 3ª divisão e a gente sabe aí ver como é a dificuldade para se manter um time de futebol. Mas agora, para 2026, vem aí um grande investimento e tudo isso nós vamos saber amanhã, então, 18h30. E claro que a Rádio Jovem Pan vai estar lá para saber de tudo. E na quarta-feira eu vou estar contando aqui para vocês. Olha, falando também em quarta-feira, na quarta-feira a Rádio Jovem Pan estará transmitindo direto ao vivo lá da cidade de Chapecó, a abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nós estaremos lá com a equipe Jovem Pan, trazendo todas as informações em áudio e vídeo para você. Afinal de contas, se você está na Jovem Pan, você sempre fica muito bem informado de tudo aquilo que acontece. Olha, gente, falar agora sobre tênis, porque nós tivemos neste final de semana, lá no Joia Tênis Clube, um evento bem bacana em comemoração aos 50 anos do Joia Tênis Clube, um torneio muito legal, muito bacana, e que contou com a presença de vários atletas. E quem falou com a gente foi o Elcio, diretor, professor Elcio, diretor esportivo do Joia Tênis Clube, para falar como foi o evento, então, deste final de semana. Elcio, tudo bem com você? Olá, Marco Antônio. Tudo bem, meu amigo? Então, nesse final de semana, nesse dia 14, 15, 16, nós tivemos um movimentadíssimo torneio de tênis aqui no Joia Tênis Clube,
que foi justamente a nossa etapa final do circuito Gêmeas do Iguaçu, e que é um circuito que aconteceu durante o ano todo aqui em nossas cidades, não é? E que nesse final de semana tivemos a sua etapa Master. E juntamente com a etapa Master, nós tivemos também a comemoração do nosso tradicional clube aqui, o nosso Joia Tênis Clube, que, Marco, completou os seus 50 anos de idade, nosso JTC, né? Onde tivemos aqui no sábado à tarde, uma comemoração, premiando aos sócios fundadores, aquelas pessoas que fizeram diferença no clube, e transformaram esse clube aí num dos melhores, uma das melhores estruturas do sul aqui do Brasil, aqui dos 3 estados. Para a cidade interior não se tem assim uma estrutura tão boa quanto a do Joia Tênis Clube. E esse torneio realmente foi um sucesso, Marcos. Nós tivemos tenistas aqui de Curitiba, de Joaçaba, Canoinhas, Concórdia, Ponta Grossa, Joinville, enfim, de todas as cidades da nossa região aí, e para adiante ainda, né? E que vieram aí prestigiar a nossa etapa. E essa etapa aqui, como era uma etapa também de comemoração em 50 anos do Joia Tênis Clube, ela teve um diferencial. Nós tivemos 2 patrocinadores master, a Condente, do nosso amigo Jean, e a Remax, do nosso amigo Rodolfo, onde eles colocaram 12 mil reais em prêmio, e o prêmio maior na primeira classe, né, para o campeão. E isso atraiu tenistas de extrema qualidade. Inclusive, o campeão aí foi o Cauã, que já teve pontos na Associação dos Tenistas Profissionais, né? Enfim, ele foi o campeão e teve uma interação muito grande com a criançada, que é o objetivo, né? Então, nós tivemos muitas famílias aí visitando o Joia Tênis Clube nos 3 dias de evento. Nós tínhamos previsão também para chuva, mas não choveu, ficou um tempo agradável, acho que passou meio ao longe a chuva, não é, Marco? E tivemos aí realmente um grande sucesso. Nós temos aqui 3 quadras cobertas. Caso chovesse, poderíamos ter feito dentro, né? Ocupamos as quadras cobertas para os jogos normais, mas os jogos de primeira classe fizemos nas quadras abertas aí, né? Então, realmente, o nível foi bem alto. Aliás, desde 2018, 2016, não tivemos um nível de torneio tão alto, assim, com tenistas de tanta qualidade, né, Marcos? Então, se o amigo me permitir, eu vou passar aqui rapidamente os campeões. Nós tivemos a primeira classe, que é a classe profissional. Justamente o finalista, aí o campeão foi o Cauã Gava, de Curitiba, e o finalista, o vice-campeão, o João Mendonça, de Joinville. Tivemos a segunda classe, o campeão, o João Maestre, o finalista, o Paulo Spy. Na terceira classe, o campeão Gustavo Coutinho, o finalista Douglas Machado. A quarta classe, o campeão Vinícius Canello, o finalista Antônio Tagliani. Na quinta classe, o campeão Alexandre Mernick, o finalista o Luan Lima. No feminino A, que é o feminino mais forte, a campeã foi a Juliana Ferreira e a finalista a Andressa Hajduk. O feminino B, campeão Flávia Gersley e a finalista a Camila Zipperer. Mas, Marco, nessa nossa etapa máxima também foram premiados também os campeões, né, anuais. Nós tivemos aí campeões anuais de todas as categorias. Mas querendo deixar aqui registrado, né, e o nosso agradecimento para toda a população das cidades irmãs aqui que estiveram em peso no Joia Tênis Clube, um grande público aqui nos jogos desde sexta-feira, foi muito legal, muito interessante. O Joia abriu as suas portas e a população pôde assistir jogos de tênis de altíssimo nível. Então ficamos muito felizes com esse nosso torneio, com esse nosso master de encerramento da nossa etapa, né? E fica aqui, Marcos, aproveitando, né, o teu programa, aproveitando aí o convite para que os amigos que quiserem conhecer o Joia Tênis Clube, se quiserem assistir alguma partida de tênis, muitos nem sabem, né, que nós temos essa modalidade aqui em nossas cidades, que possam vir ao Joia Tênis Clube aqui no bairro São Pedro e conhecer um pouco, assistir algumas partidas de tênis. E ano que vem nós temos novamente o nosso circuito e já de antemão fica o convite para que todos possam participar. Marco Antônio, um grande abraço para você, para os ouvintes, né, e nos colocamos à disposição e obrigado aí por a abertura que o amigo está nos dando, tá bom? Muito obrigado. Valeu, professor Elcio, grande craque também do tênis, um abraço para você, parabéns aí ao Joia Tênis Clube por 50 anos, por este evento desse final de semana, que foi um verdadeiro sucesso. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes, vamos de basquetebol, porque nesse último final de semana,
mais conhecido como ontem e anteontem também, nós tivemos a seleção de União da Vitória de basquetebol masculino sub-12 participando do Campeonato Paranaense em Londrina, ficando numa honrosa 5ª colocação. Quem estava lá era a galera do professor Neto, professor Cordovan Neto, que vem fazendo um trabalho muito bom, não só no basquetebol de União da Vitória, mas também no basquetebol de Porto União. Ele conversou com a gente, professor Neto, tudo bem? Conta pra gente deste evento lá em Londrina. Londrina, com nossos jovens atletas do basquetebol masculino de União da Vitória, nossos meninos da categoria sub-12. A gente chegou lá já na quinta-feira para participar do octagonal final do estadual, da série Ouro. Tivemos na primeira fase 2 vitórias frente à equipe do Círculo Militar do Paraná e também a equipe de São José dos Pinhais. Acabamos perdendo para a equipe de Ponta Grossa e se classificamos com a 2ª colocação da nossa chave. No cruzamento de quartas de final, acabamos enfrentando a equipe do Clube Curitibano, o qual na etapa anterior nós tínhamos ganho dele, mas essa vez infelizmente não conseguimos a vitória e não conseguimos ir para a semifinal, mas tivemos um jogo eliminatório novamente contra a equipe do Círculo Militar, o qual nos levou à decisão do 5º e 6º lugar contra a equipe do Duque de Caxias, também da capital paranaense. E conseguimos aí uma vitória por 20 pontos de diferença, o qual nos colocou como a 5ª melhor equipe de basquetebol categoria sub-12 do estado do Paraná. O destaque da nossa equipe ficou com o atleta Eduardo Junges Cotelac. O Eduardo foi o cestinha da nossa equipe, bem pertinho ali na pontuação, junto com o Bruno Grinco, os dois destaques da equipe de União da Vitória. Eu gostaria de aproveitar o momento e agradecer à Prefeitura Municipal de União da Vitória, em nome do prefeito, Dr. Ari Carneiro, e também ao secretário de Esportes, Rodrigo Crema, que deu todas as condições para a gente estar podendo participar desta grande competição. Também fica aqui o meu agradecimento a todos os pais e mães, grandes incentivadores desses atletas, e o meu parabéns especial a todos os meninos que honraram aí o nome da nossa cidade com muita garra e determinação durante toda a competição. Valeu, um abraço a todos e uma boa semana. Grande abraço a você, professor Neto, parabéns também aí pelo seu trabalho brilhante frente ao basquete. Olha, a gente vem aí de 4 a 7 de dezembro, a primeira Taça Jorge Schwartz de basquetebol. Mais informações nós daremos aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Vai ser uma taça muito bacana. Então, para você que respira basquetebol, a gente vai trazer mais informações sobre essa taça Jorge Schwartz de basquetebol que vai acontecer aqui em União da Vitória. Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos nesse final de semana jogos atrasados. Aliás, um jogo foi antecipado, que foi o jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino venceu o Atlético pelo placar de 2-0. E nos jogos atrasados, Santos e Palmeiras, lá na Vila Belmiro, inxalá, digamos assim, né, Juliano? O Santos venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. E o Sport em casa, lá na Arena Pernambuco, perdeu para o Flamengo pelo placar de 5-1. Com esses resultados, então, o Flamengo é o líder hoje do Campeonato Brasileiro da Série A, com 71 pontos. Palmeiras 68, Cruzeiro 64, Mirassol 59, Bahia com 53, Botafogo 52, Fluminense com 51. Até aí, gente, são os classificados para a Libertadores e também pré-Libertadores que nós temos até aqui. Então, essas equipes hoje, terminando o campeonato, estariam na Libertadores do ano que vem. Campeonato Brasileiro da Série A, que já volta amanhã com o Botafogo e Sport, 20h30. Amanhã também, ou melhor, na quarta-feira tem Fla-Flu no Maracanã. Olha que jogão, hein? Fluminense e Flamengo, 21h30. Ambas as equipes desfalcadas aí com a data FIFA. Não só, claro, para a seleção brasileira, mas hoje as equipes brasileiras têm muitos estrangeiros que vão às demais seleções. Então, tanto Fluminense como Flamengo vêm jogar desfalcado. Santos e Mirassol, Grêmio e Vasco, Juventude
e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. Esses 2 jogos já são na quinta-feira, portanto jogam por essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bora agora falar dela que está mais emocionante que a Série A, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Começou lá na sexta-feira, Paysandu 2, Amazonas também 2. O Coritiba empatou com o Atlético pelo placar de 0-0 no sábado, mas com esse resultado, o Coritiba matematicamente não garantiu o título, mas garantiu o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Coritiba, então, está de volta à elite do futebol brasileiro. Atlético 0, Operário também 0, Avaí 3-1 no Remo. Quanta gente o Avaí ajudou com essa vitória de 3-1 em cima do Remo. CRB 2-0 no Vila Nova, Volta Redonda 1, Chapecoense também 1. A Chape, se vencesse, estaria já na Série A do Brasileirão, mas jogar em Volta Redonda não é fácil. E a Chapecoense até que conseguiu um bom resultado, que foi um empate de 1-1 lá. O jogo que era interessantíssimo final de semana foi Goiás e Novo Horizontino. E o Goiás venceu pelo placar de 1-0. Aliás, Novo Horizontino teve um gol anulado ali que vai dar muito pano para manga. 2 gols anulados do Novo Horizontino neste jogo, que ainda brigava, ainda respira com aparelhos para uma classificação, mas foi um bom jogo do Bragantino e Goiás. Criciúma 2-0 no Botafogo de São Paulo. Criciúma passos largos também para a primeira divisão no ano que vem. América Mineiro 1-1 com o Cuiabá. E um jogo emocionantíssimo entre Ferroviária e Atlético Paranaense, 2-1 para o Atlético de virada, com gols aos 50 minutos do segundo tempo, garantindo então a sua vitória. Olha a classificação, gente. Coritiba 65 pontos, já está na primeira divisão. Depois vem o Atlético, 62 pontos, ainda não está garantido. Em terceiro, Criciúma, 61 pontos, não está garantido. Em quarto, Goiás com 61, também não está garantido lá na primeira divisão. Em sexto, Remo, 59, tem chances. Sétimo, Novo Horizontino, 57, ainda tem chances. Então, nós teremos aí exatamente Atlético, Criciúma, Goiás, Chapecoense, Remo e Novo Horizontino brigando por essa vaga na última rodada dessa competição, que será a 38ª rodada, todos os jogos acontecendo. Então, olha, nós teremos um jogo que é Vila Nova e Volta Redonda na quarta, 19h30, mas que não vai alterar exatamente em nada a competição. Demais jogos, todos eles no domingo, às 16h30. Atlético Paranaense e América Mineiro. Se o Atlético vencer, pronto, classificado. Cuiabá e Criciúma jogam lá na Arena. Vencer, tá classificado. Pode até, claro, dependendo dos resultados, essas duas equipes empatando ou perdendo, mas aí depende de uma combinação de resultados muito grande. Chapecoense e Atlético de Goiás, se a Chapecoense vencer, gente, também vai estar na primeira divisão. Por quê? Porque aí ela tira o Goiás da classificação e ela é quem fica lá em cima. Então, se a Chape vencer o Atlético de Goiás, ela estará na primeira divisão no ano que vem. Remo e Goiás, Operário e Ferroviária, Amazonas e Coritiba. Se o Coritiba empatar, será campeão, então, da segunda divisão. Atlético e Paysandu, Novo Horizontino e CRB. Novo Horizontino tem que vencer e torcer por uma combinação de resultados para ir para a primeira divisão no ano que vem. E Botafogo de São Paulo e Avaí. O Avaí lutou, gente, lutou muito. O Avaí ficou ali com 55 pontos. Mais uma vitória que o Avaí tivesse aí na competição, poderia hoje estar brigando pela sua classificação, mas infelizmente não deu para a equipe do Avaí. Agora são 7h, 49 minutos. Quero agradecer a sua audiência sempre aqui na Jovem Pan e em todas as nossas plataformas digitais. Na quarta-feira tem mais um Jovem Pan Esporte. Eu estarei com você trazendo muita informação. Um abraço para você, Juliano, para você, Thiago, e até mais. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.